Fala galera, tudo bem? Aqui é o Maurício da UTM Treinamentos e hoje a gente vai aprender a como colocar cor de maneira automática numa planilha. Vamos lá! A ideia é que quando a gente tiver determinado valor, texto, número, data, maior que um valor, menor que um valor, determinado setor, determinado nome, a gente vai lá e pinte essa célula de maneira automática. Só um exemplo, para quem já ficou devendo no banco, por exemplo, viu que o saldo ficou negativo. Por quê? Porque está menor do que zero, ele vai lá e fica vermelho. A ideia é que nessa planilha, vamos dar uma olhadinha, a gente tem vários setores. E eu quero, por exemplo, quando for cada um dos setores, pintar de determinada cor, para ficar mais fácil para visualizar, enfim, para ter um controle próprio. O que a gente tem que fazer? Qual é a regra de formatação condicional? Eu preciso selecionar aquilo que eu quero formatar, então eu não vou mais pintar na mão cada um dos setores. Eu seleciono do primeiro até o último. Depois que eu faço isso, eu falei para o Excel, aqui que eu quero formatar. A gente vai na guia Página Inicial e procura um botão chamado Formatação Condicional. Quando a gente clica nele... Peraí que tá passando um helicóptero lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar para o Excel que a gente vai selecionar essas células e essas células selecionadas vão ser formatadas, como é o caso aqui de setor. Eu seleciono todos os setores, se eu quiser fazer isso por coluna eu faço. E olha que interessante essa planilha. A gente tem aqui uma lista, eu não consigo colocar outro setor. E isso é extremamente importante quando a gente usa a formatação condicional, porque eu não vou colocar, por exemplo, um setor garagem, eu não vou ter formatado isso. Então, se quiser aprender a fazer a lista, clica no card aqui em cima que tem uma aula só disso. Ai, que legal, Maurício, como faz então? Clica lá, vê e depois volta e continua aqui. Então a gente tem aqui todos os nossos setores selecionados. Depois que a gente faz isso, a gente vai na guia Página Inicial e procura um botão chamado Formatação Condicional. Dentro dele tem um monte de regras. Para a gente poder fazer a nossa planilha hoje, o que a gente faz? Eu quero, regra de realce de célula. Eu tenho quando for maior do que um número, menor, é igual, uma data. Olha que interessante agora, quando for igual a, clica nesse igual a e vai aparecer, mas quando for igual a quê? A gente só escreve o texto. Então se for igual RH, por exemplo, eu quero que fique com determinada cor. E aqui que eu configuro essa cor. A gente tem os três primeiros, são os clássicos vermelho, amarelo e verde. E depois eu tenho um outro item chamado formato personalizado. Para eu trocar a cor, a gente clica em formato personalizado e eu tenho como mudar dois tipos de cor. A fonte, a cor da letra, e o preenchimento, que é a cor da célula. Vamos supor que eu queira azul. A gente clica no azul, dá OK. E dá OK de novo. Olha que interessante. Maurício já foi sozinho, eu não acredito, não preciso mais pintar. Não, essa é a ideia. E por que isso é interessante? A gente poderia fazer na mão isso? Claro, só que a gente agora, se trocar, por exemplo, do estoque para RH, automaticamente essa célula já é formatada, porque o intervalo se for RH, fica azul. E a mesma coisa com todos os outros, A gente continua com tudo selecionado, vai em formatação condicional, vai lá em regras, é igual a. Agora eu quero colocar compras. Ele já aparece vermelho, porque é a cor padrão. A gente clica aqui do lado e agora o compras eu quero verde. Repara que ele já tem alguns formatos pré-definidos. E isso é ótimo para pendente e OK. Isso é ótimo para sim e não. Isso é ótimo para verificar, porque aí fica amarelo. E aí vocês vão ter o controle em cima disso, baseado na regra que vocês querem. Qual que é o certo e errado? Não tem. Vocês que vão definir essa regra. Aqui a gente colocou verde e pronto. E eu poderia fazer isso para todos os outros setores. Eu posso fazer isso para nome da galera. Vocês podem fazer isso para valor também. Vamos supor que nesse controle de motoboy, a gente quer assim, nossa, quem gastou mais de 50 reais no motoboy. Então a gente poderia filtrar, poderia olhar um por um, só que a gente quer só bater o olho e ver. Se for maior que 50 reais, quero que fique vermelho. Tá bom, seleciona todas as células, atalho, anota aí. Em vez de fazer com o mouse, caso tenha muitas coisas, clica na primeira célula, Ctrl, Shift e seta para baixo. Ele vai até a última célula preenchida. Maurício, que atalho legal, eu vou usar para sempre. Vai usar muito isso. Então a gente vai lá, com todas as células de valor selecionadas, vai de novo no botão formatação condicional, vai em realçar as células e depois coloca é maior do que, a gente coloca é maior do que, ele vai sugerir um valor aqui, a gente muda para 50, sem cifrão, sem vírgula, sem nada, e ele já coloca vermelho pra gente, a gente dá um OK. E automaticamente
Todas as células ficam coloridas. Maurício, mudou aqui, não era 64, era 44, tá bom, ó. 44, dá um enter e ele tira a cor. E é essa a ideia. Eu quero saber, por exemplo, com os funcionários. Ah, não, toda vez que a Sara pedir alguma coisa, eu quero que fique amarelo. De novo, repara que é sempre a mesma coisa. Seleciona tudo o que quer, vai em formatação condicional, realça é igual a Sara e muda aqui, ó, para amarelo. Dá ok. E toda vez que aparecer o nome da Sara, ele vai ficar em amarelo. Galera, isso é muito prático, porque além de deixar a planilha mais visual, olha que interessante quando a gente coloca um filtro. A gente vai lá, coloca um filtro na planilha, e quando a gente coloca esse filtro, a gente pode filtrar por cor. Então a gente clicou aqui, filtra por cor, e coloca só as células que estão em vermelho, em rosa, ó. Prontinho. E a gente consegue fazer isso muito mais fácil. Então comecem a usar a formatação. A última dica que eu dou de formatação condicional é, se por algum motivo vocês apagarem o setor aqui, ó, ele sai. Quando a gente volta o setor, ele continua com a cor. Mas, Maurício, mas eu não quero que esse compras fique verde, eu quero que ele fique amarelo, ó. Não adianta colocar baldinho. Por quê? Porque essa formatação condicional está por cima da célula. Ele vai mostrar o valor e ele sempre vai dominar. Se a gente apagar agora a palavra compras, ele vai estar amarelo. Então, nesse caso, para a gente poder pintar isso e tirar essa cor, deixa eu tirar a cor aqui para mostrar para vocês. Para a gente tirar a formatação condicional, a gente seleciona o que a gente quer, no caso aqui a palavra compras, vai em formatação condicional e limpar regras. Aí vocês escolhem ou das células selecionadas ou de toda a planilha. Ó, da célula selecionada. Desse jeito, se a gente quiser da planilha inteira, a gente vai lá limpar regras e da planilha inteira. Essa é a ideia. Comecem a usar esse recurso de formatação condicional para agilizar o tempo de vocês, padronizar planilhas e dar um show no dia a dia de vocês. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, já sabe, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, coloca um hashtag formatação condicional nos comentários para saber se vocês chegaram até aqui e fiquem de olho nos próximos vídeos. Vamos dominar o mundo com essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Beleza? Tamo junto, valeu, abraço!